Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para a edição do Girassol Jornal de sábado. Cimeira do G20 em Joanesburgo, o presidente da União Africana defendeu a necessidade de a África envidar esforços para financiar o próprio destino. Sétima Cimeira União Africana, União Europeia em Luanda, 28 chefes de Estado e de Governo já confirmaram presença no evento. Município da Camama, feira de saúde com serviços diversificados, atendeu vários cidadãos. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás visitou a base de logística de Namakunde, província do Cunene. Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, preso preventivamente. Este é o Girassol Jornal, edição de sábado, 22 de novembro. Ele começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Luanda começou neste sábado a receber as primeiras delegações africanas e europeias que vão participar da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, marcada para os dias 24 e 25 de novembro. Segundo as autoridades, os preparativos decorrem com a normalidade e o governo continua a receber confirmações de participação ao mais alto nível. Entre os representantes que já desembarcaram em Luanda estão a primeira-ministra do Uganda, Robina Nabanja, que identificou oportunidades de investimento em África com países como Angola, que apresentam uma variedade de riqueza natural. Em termos de minerais, é um continente muito forte em termos de minerais. Sabemos que Angola é rico em gás, em petróleo, então acreditamos que o que falta nesse momento é a industrialização e também a valorização dos nossos minerais. Também, já em Luanda, está o secretário de Estado da Áustria em representação do chanceler austríaco e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda. Também integram as chegadas o comissário da Educação do Burundi na União Africana e o comissário da Saúde do Ghana na União Africana. A chegada destas delegações antecede um encontro que deverá mobilizar 2.000 participantes, com 29 chefes de Estado africanos e os seus representantes, 18 chefes de Estado europeus, além de 49 delegados da União Africana. A cimeira terá lugar no recém-inaugurado Salão Protocolar da Nova Marginal de Luanda e será co-presidida pelo presidente da União Africana, João Lourenço, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. Em paralelo à cimeira, Luanda acolhe o Fórum de Negócios União Africana-União Europeia, que vai promover interações económicas e novas parcerias com enfoque em investimentos estratégicos e troca de experiências entre empresas africanas e europeias. Confirmadas as presenças de 28 chefes de Estado e de Governo, 18 representantes africanos e 27 Estados-membros da União Europeia, na 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, que Luanda acolhe durante os dias 24 e 25 do corrente mês. Há pouco menos de 48 horas para o arranque da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, os preparativos decorrem a bom ritmo. De acordo com o porta-voz do evento, o embaixador Jorge Cardoso, que falava em conferência de imprensa nesta sexta-feira, no dia 24, acontece a cerimónia de abertura e a reunião de alto nível, com presenças confirmadas de 42 Estados-membros da União Africana, num universo de 49. Estamos igualmente continuamos a receber inúmeras confirmações das delegações que vão participar na Cimeira. Devo dizer que, relativamente a isso, dos cerca de 49, melhor dito, dos 49 países africanos do continente, cerca de 42 confirmaram já a sua participação. Destes 42, temos 28 chefes de Estado e de Governo e 18 chefes de Estado e de Governo que serão representados aos mais vários níveis, representados quer pelos seus vice-presidentes, em alguns casos, noutros casos ao nível ministerial. E da União Europeia, dos 27 Estados-membros, 26 confirmaram presença, com destaque para o presidente francês Emmanuel Macron, os chefes de governo de Espanha, Pedro Sánchez, e da Alemanha, Friedrich Merz, como refere Jorge Cardoso. E neste contexto, o nível de participação
dos Estados-membros da União Europeia é bastante alto, com cerca de 14 chefes de Estado e de Governo confirmados e 12 representados. E quero dar nota que, por exemplo, o chanceler alemão, o presidente Macron da França, o primeiro-ministro espanhol, portanto, estarão todos presentes nesta cimeira. Participa da sessão de abertura o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Participa igualmente as Nações Unidas, que estará representada pelo secretário-geral. O secretário-geral intervém na sessão de abertura, portanto, no dia 24, e estarão igualmente presentes algumas das mais preponderantes agências especializadas das Nações Unidas, particularmente aquelas com intervenção ao nível do financiamento para o investimento, mas igualmente africanas. Quero aqui destacar, por exemplo, ao nível do continente africano, o presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento estará presente, mas confirmar igualmente a presença de alguns dos órgãos da nossa comunidade, do nosso continente, com partilhar para as comunidades económicas regionais. Ouvíamos o embaixador Jorge Cardoso, porta-voz da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, que Luanda acolhe na próxima segunda e terça-feira. Cerca de 100 jovens da União Africana e da União Europeia participaram durante 2 dias no Fórum da Juventude, um evento que aconteceu no âmbito da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia e discutiram políticas de desenvolvimento dos 2 continentes. Foram 50 jovens da União Africana e 50 da União Europeia que participaram do Fórum da Juventude dos 2 continentes, com o objetivo de discutir políticas voltadas a essa camada da sociedade. Ocasiões como esta permitam aos jovens e às organizações da sociedade civil para contribuir para inovação política. Aquilo que eu levo para o meu país é o conhecimento que os criativos têm um papel a tomar no multilateralismo entre a União Africana e a União Europeia. I think it's very important. Como vocês sabem, a juventude está em grande crescimento em África e por isso acho que para o futuro, quaisquer que sejam as decisões, a juventude tem que ser incluída nessas decisões. E as organizações europeias têm muitas competências e muitos recursos. E há um grande potencial desta cooperação conjunta entre ambas as partes. Isto não beneficia apenas a África, mas beneficia também não só apenas a juventude africana, mas também a juventude europeia. O fórum que encerrou nesta sexta-feira serviu também para apresentar aos jovens participantes ao fórum o Plano de Desenvolvimento da Juventude e os jovens participantes recomendaram mais oportunidades para a participação nas políticas de desenvolvimento dos 2 continentes. A secretária de Estado da Juventude, Danila Bragança, no ato de encerramento, assegurou que o evento foi uma boa oportunidade para reforçar a importância do diálogo. Falamos aqui quer da educação, a formação académica, a formação técnico-profissional, a formação vocacionada, tudo isto para que os jovens consigam ter um know-how. Aproveitamos para partilhar o PDJ, que é o Plano de Desenvolvimento da Juventude, que foi recentemente aprovado em sede do Conselho de Ministros e, aliás, já está em curso. É um projeto que visa no essencial, tem vários eixos, não é? E um dos eixos é justamente também a capacitação e a formação do jovem. Gostava de realçar aqui um trabalho que estamos a fazer assim, de forma bastante especial, que tem que ver com a agricultura, com o agronegócio de forma geral, com a avicultura, a apicultura. Nós temos estado por todo o território nacional a capacitar vários jovens e no fundo, a incentivá-los a olhar, abrir um bocadinho as suas mentes, abrir o horizonte, não é? As recomendações serão levadas aos chefes de Estado e de Governo que devem participar da Cimeira União Africana-União Europeia. É precisamente conferir a oportunidade à juventude dos 2 continentes em participarem igualmente daquilo que será o corolário da Cimeira. Portanto, aquilo que se espera é que algumas das recomendações principais evocadas e, portanto, discutidas em sede deste fórum
possam igualmente ser enquadradas e incluídas na declaração de Luanda, portanto, que é a declaração que vai ser adotada na Cimeira no dia 25 de novembro. O presidente da União Africana, João Lourenço, defendeu neste sábado, na primeira sessão da Cimeira do G20 em Johannesburg, na África do Sul, a necessidade de a África envidar esforços para financiar o próprio destino. João Lourenço destacou também que o continente vive um momento estratégico com a sua integração no G20, a reforçar a necessidade de uma nova abordagem ao desenvolvimento, ao financiamento e ao comércio internacional. O chefe de Estado apontou o peso da dívida e o acesso desigual ao financiamento como os maiores entraves ao progresso, melhor dito, africano, e defendeu a modernização urgente da arquitetura financeira internacional. Pediu aos líderes do G20 que olhem para a zona de comércio livre continental africana não como um projeto africano, mas como uma solução estratégica para a economia mundial. Wambo, celebrações dos 63 anos da JMPLA, em destaque. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, visitou neste sábado a base logística de Namakunde. Na imponente estrutura serve de apoio aos trabalhos de exploração mineira na bacia de Itossa, Okavango, que abrange as províncias de Cunene, Quando e Cubango. É em Namakunde, província do Cunene, que nasce uma estrutura pensada para transformar o potencial mineral na região em riqueza tangível. A base logística de Namakunde, uma obra estratégica, recebeu neste sábado a visita do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que disse ter ficado com boas impressões daquela unidade. Com boas impressões, porque estão criadas aqui as condições para que se possa fazer o trabalho com mais eficiência e assim poderem desempenhar melhor o seu trabalho. Mas, para além disso, foi importante a conversa que tivemos com os responsáveis do projeto, que deram-nos uma explicação mais profunda de todo o trabalho que está a ser feito. Diamantino Azevedo percorreu as instalações com um olhar atento. A infraestrutura erguida para dar suporte às atividades de prospecção e exploração na promissora bacia de Itossa, Okavango, um território que se estende até ao Quando e Cubango, com escritórios, área técnica, zonas de armazenamento e capacidade para albergar equipas operacionais. Esta base torna-se num ponto crucial que vai permitir maior qualidade na logística mineira da região. Foi uma discussão muito técnica, né? E como estamos também já há algum tempo neste ramo de atividade, aproveitamos para sugerir algumas soluções que poderão contribuir para que o trabalho seja feito com mais rapidez, também para que se integre outras autoridades do ponto de vista técnico, laboratorial que temos no país e mais integração da capacidade humana que temos no país. Fora da base, o projeto de exploração do Cunene já está avançado, uma boa parte, segundo o coordenador do projeto de avaliação. Particularizando o projeto do Cunene, nós estamos praticamente a 60% daquilo que é o projeto de avaliação desse potencial. Esse projeto não é apenas a avaliação do potencial, mas existe um trabalho preliminar que é feito. Está a ser feito um trabalho de desminagem, está a ser feito um trabalho de abertura de linhas e só assim é que as nossas equipes entram para o campo para coletar aquilo que são as informações que vão nos permitir fazer os estudos no escritório daquilo que é o potencial. Fora ao centro logístico, os trabalhos decorrem sob alguns desafios. O principal desafio é a logística e as questões de desminagem que têm causado alguma derrapagem naquilo que são
os times ou o tempo de conclusão dessa primeira fase do projeto. O município de Manhanga, em Luanda, foi neste sábado palco de uma operação de limpeza de valas de drenagem que contemplou essencialmente o bairro Casquel. A iniciativa foi movida na perspectiva de combater o lixo e prevenir habituais inundações causadas pela chuva. Tendo em conta o início da época chuvosa e a falta de saneamento básico em Luanda, a Unidade Técnica de Gestão de Saneamento está preocupada com o bem-estar dos moradores na Rua do Senado da Câmara, que deu início à campanha de limpeza na vala de drenagem a céu aberto na zona do Casquel, na manhã deste sábado. A senhora Rosa Fernandes é moradora e diz estar satisfeita com o trabalho a ser realizado, mas, por outro lado, triste por estarem a derrubar as árvores. Nós agradecemos muito a Deus que estão a nos fazer a limpeza na vala e agradecemos muito. Mas outra coisa que nós estamos aqui muito preocupados é que os contentores que estão a meter são poucos e tem muito lixo. E além do lixo, a máquina que está a fazer a limpeza está a partir os pilares e está a partir as árvores onde nós sentamos. Às vezes, enquanto dentro da casa está quente, onde nós ficamos a relaxar. E nós estamos a pedir ao governo, outra preocupação que nós temos aqui, é que ele tem que tomar conta que esses pilares que estão a partir, se passar lá uma criança ou uma mãe, pode cair e isso não é a segurança da população. Para Branca Bernardo, com a limpeza da vala, pode-se evitar várias doenças, uma vez que estamos em época da chuva e o lixo existente na vala é por falta de contentores suficientes ao redor e também a consciência das pessoas. Muitas das mães, elas mandam os meninos e não deviam fazer isso, porque os meninos não deitam lixo no contentor. Eles atiram na vala, por isso que a vala está sempre inundada. E como é muito lixo mesmo, a transição das águas até já está impossibilitada. Há contentores e só não as pessoas deste lado, esses vêm de longe também, do bairro Popular, né? Todos vêm para aqui deitar o lixo. Por isso é que há mesmo essa inconveniência toda. O diretor da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda, Henrique Tavira, diz que a limpeza nas valas a nível de Luanda é uma medida que se tem implementado pelo governo da província. Em sede de manutenção preventiva, devemos olhar para aquelas que são as valas de drenagem. Essa é mais uma das quais preocupam e que temos que manter então os cursos, sobretudo limpo, nessa época. No corredor do Senado da Câmara está prevista uma intervenção profunda do ponto de vista da reabilitação. E a nível do governo da província está sendo feita a requalificação deste troço. Esta medida preventiva da limpeza da vala é para garantir aquilo que serão os outros serviços aqui a chegar. Portanto, temos que limpar a vala para manter a limpeza da mesma e, posteriormente, então, vai haver aquilo que é a requalificação deste mesmo corredor. Em várias artérias da cidade capital ainda é visível a venda ambulante em locais impróprios, o que tem criado vários constrangimentos. Na zona do Casquel, por exemplo, o fluxo é maior e as vendedoras afirmam que a atividade nas ruas é muito mais rentável em relação nos mercados dito oficiais. A venda ambulante desordenada em Luanda, em várias zonas, está em força com mais incidência nas zonas suburbanas da capital angolana, onde os vendedores continuam a efetuar comércio em passeios, estradas e berma das estradas no dia e final do dia, sem a presença da polícia ou fiscais. Fernanda da Costa afirma que vender na rua, mesmo com todos os riscos e corridas dos fiscais, é mais rentável em relação ao mercado. Aqui mesmo o lucro mesmo tá bom, porque nós todos mesmo conseguimos levar qualquer coisa em casa. Imagina só essa gente toda, mas cada pessoa mesmo consegue levar qualquer coisa em casa, mas ali dentro você pode vender mesmo de manhã até a noite e não vai conseguir dinheiro, não vai conseguir mesmo nada. Entretanto, Joana Luciano afirma que o mercado existente na zona não tem capacidade para albergar a quantidade de vendedoras ambulantes e apela que se construa mais mercados para saírem das ruas.
Vendemos aqui porque o mercado não cabe a todas as pessoas. Se o governo nos dá praça para a cabeça de todas as pessoas, nós vamos sair da rua. Sim, vender na rua rende mais. Nós só estamos na rua porque não temos sítio apropriado para ficar. Mas se o governo nos tirar da rua, nós vamos ficar dentro do mercado, já não vamos sair fora. Por isso, caiu nos mercados, quando as mamás se tentarem aí, também é confusão, não temos lugar, papá. Já para a moradora Vitória Bernardo, a venda desordenada é desconfortante. Eu gostaria que a administração fizesse alguma coisa no sentido de tirar as senhoras daqui da estrada, porque fica mesmo complicado e cria muita confusão, muito engarrafamento, porque às vezes nós que queremos fazer as compras não conseguimos, há muita confusão, às vezes os fiscais vêm, criam confusão, é uma luta, está mesmo muito complicado a situação, conforme estão a ver, o carro não circula em condições, as pessoas não circulam em condições. Então está mesmo uma confusão, que pelo menos a administração faça alguma coisa, arranja um local onde pelo menos as senhoras podem ficar para vender. Conforme está no São Paulo, está uma coisa bonita, organizada. O estado atual do ensino pré-escolar na província do Bengo vai estar em análise no 3º Fórum Provincial de Educação, que terá lugar durante 3 dias nas chamadas terras do Jacaré, Bangão. De 26 a 28 deste mês, profissionais do setor da educação da província do Bengo vão analisar o estado atual da educação local, que tem enfrentado inúmero o setor da educação. Prova disso são os debates anteriores já realizados, onde foram produzidos soluções pontuais relacionadas à orçamentação e gestão escolar. Durante muito tempo, o Gabinete Provincial da Educação tem desenvolvido fóruns, portanto, para avaliar e analisar, portanto, o estado do setor da educação. A título de exemplo, em 2021, o primeiro fórum discutiu sobre a questão da orçamentação. Em 2022, o fórum discutiu sobre a gestão da escola, portanto, onde resultou no projeto de reforço de competências. Para este ano, o 3º Fórum Provincial de Educação vai discutir, tanto a educação pré-escolar. O objetivo principal deste fórum é a discussão sobre o estado atual da educação pré-escolar na nossa província. José André destacou os esforços do governo provincial voltados para a melhoria da qualidade do ensino através da construção de centros infantis para fazer face ao número reduzido de escolas. O governo provincial do Bengo, por via do Gabinete Provincial de Educação, teve iniciando esforços para comaltar ou para, portanto, reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino. A título de exemplo, as administrações municipais a nível da nossa província, durante os últimos anos, foram recomendados a inscrever, tanto no plano da intervenção dos municípios, a construção de centros infantis, portanto, jardins de infâncias, para, no entanto, dar resposta à questão da qualidade da educação pré-escolar. A nível da nossa província, controla-se centros infantis, quer do setor privado, quer do setor público. Porém, é importante sublinhar que o governo provincial está a evidenciar esforço no sentido de dar resposta àquele número de crianças que estão fora do sistema de ensino, construindo centros infantis e, portanto, creches, tanto como fiz referência, para dar resposta a esse problema. Durante o fórum, que vai contar com mesas redondas para discussões sobre as boas práticas pedagógicas e comunicações científicas, serão esperados perto de 800 profissionais da educação, entre nacionais e estrangeiros. Nós teremos para este fórum um total de 800 participantes. Nessa altura, para poder participar, precisam acessar o nosso portal por via do www.forumbengo.edu.ao. A partir daí poderão inscrever-se para participar, e deixo aqui reforçar que, para além das mesas redondas, nós teremos comunicações científicas, nós teremos uma sala de boas práticas pedagógicas, portanto, para servir de visita a todos aqueles que farão parte deste grande evento. A Igreja Ancião Betigo Kisama, em Luanda, realizou neste sábado, no bairro Simeone Mukuno, no município da Camama, uma feira de saúde combinada com um ato de distribuição de sopa solidária. O evento reuniu médicos, voluntários, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde.
A ação da igreja atendeu até o momento da nossa reportagem mais de 25 pessoas com várias patologias na feira de saúde que decorreu no bairro Simeone Mukuni, município da Kamama. Depois de atendidos, os pacientes receberam medicação a título gratuito e puderam saborear uma tigela de sopa. O objetivo desta atividade é o cumprimento da palavra de Deus, que Jesus diz em Mateus capítulo 25, versículo 35, que tive fome, me deste comer, tive doente, me visitaste. Então nós é um objetivo de caráter social à igreja, fazer o bem, e estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que precisam, que não têm como ir a um médico, não têm como ir ao hospital, como também as crianças, essa hora deparamos que até esta hora ainda nem matabicharam. Então é um objetivo de ajudar esta situação social. Até o momento já atendemos 35 pessoas que foram atendidas nessa questão dos nossos técnicos aqui de saúde. As doenças mais encontradas, como é frequente, é o paludismo e febre tifoide. O medicamento é gratuito, a consulta é gratuita, então não paga-se nada. É mesmo questão caridade, ajudar o próximo, como igreja. O reverendo Luís Canda explicou o porquê da escolha do bairro Simeone e ressaltou que foi uma iniciativa da própria congregação com o apoio da administração da Kamama. Escolher esse bairro porque é Simeone Mukuni, aqui no Kamama, concretamente o bairro de Simeone, porque a igreja localiza-se aqui. E desde o momento que estamos aqui à igreja, temos deparado com essas situações diversas. Estamos notando a questão mesmo, a carência da própria população, a falta de condições favoráveis, a questões mesmo precárias da saúde, questões de desnutrição. Então foi nessa situação como igreja. Os moradores do bairro Simeone Mukuni agradeceram o gesto da igreja pelo fácil e pronto atendimento. Eu aderi porque não é fácil encontrar um tratamento como esse. Muitas vezes, quando vamos nos hospitais grandes, é marcado. Esperar até quando o tempo que vão te dar e só sei que vão te atender. Mas aqui, conforme chegamos e estão nos atender, então é de agradecer. Gostei imenso pela ajuda que estamos a ser recebidos, estamos a ser bem atendidos, e na qual também vi com a minha família, com a mulher, os filhos. E o atendimento está sendo muito bem apropriado para o pessoal que está aqui no momento. E normalmente queremos que venha mais gente neste momento para serem atendidos. E damos graças a Deus também porque é uma religião que está a apostar neste mesmo assunto que está se passando no momento. Além da saúde, os organizadores ofereceram uma refeição quente, a sopa que foi elemento central do evento. Nós achamos que uma igreja é amor, exige mesmo amor. Fizemos a sopa, estamos aqui com os médicos e doutores para poder consultar as nossas crianças, não só as nossas da igreja, mas sim também o redor da igreja estão aqui para poderem analisarem quais são as febres que estão com eles nos seus corpos para serem tratados. A feira vai continuar até na segunda-feira para aqueles que não tiveram a oportunidade de serem atendidos hoje. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu na manhã de hoje, no Comitê Provincial do Partido no Uambo, os 5 reis que representam o reinado da província. A requalificação das ombalas para a melhor dignidade das majestades foi um dos assuntos apresentados a Maraquiosa. Dos 5 reinados do Planalto Central, Sua Majestade Artur Moço, do Reino do Uambo, do Xingola, Rei Chipiquita II, do Reino do Chiaca, Sua Majestade Luanja Mngombe, IV. Foram igualmente recebidos pela vice-presidente do MPLA, os reis Mariano Sampaio Pacaquice, do Reino do Sambo, e do Reino do Bailundo, Equiqui VI Chongolola Chongonga. A Maraquiosa, Suas Majestades fizeram chegar um memorando com as preocupações que afligem as suas comunidades, que vão da necessidade de insumos para a prática da agricultura, bem como a requalificação das ombalas, frisou o rei do Uambo, Artur Moço, em nome de Suas Altezas. Ação do combate à fome e à pobreza. Falamos a situação de requalificação das nossas ombalas. Falamos também a preocupação das nossas comunidades ligadas aos inputs agrícolas, que
este ano está um pouco atrasado, que é a nossa realidade aqui do Ambo. Falamos também a recuperação das vias secundárias e terciárias e as ravinas. E também falamos na situação dos ex-militares FAPLA, que também necessitam de uma atenção assim dispensada. Sua Majestade Artur Mosso sublinhou igualmente a importância do investimento para os reinados e meios para sua mobilidade. Se existem os reis, é preciso também dotá-los de um pequeno investimento ligado ao meio social onde ele está, isso é a sua ombala, para ter uma outra dignidade, não é isso? Exatamente. Depois também falamos também do transporte. O rei também tem muito trabalho com a comunidade, a visita às ombalas. São ombalas que ficam distantes, por isso necessita de um meio rolante que lhe facilite a articulação. Rei do Ambo, Artur Mosso, a saída da audiência que a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, concedeu aos 5 reinados da província do Ambo na manhã deste sábado, aqui nesta localidade. A juventude do MPLA é chamada a assumir um papel mais atuante e pedagógico no que diz respeito ao uso das redes sociais. A vice-presidente do MPLA sublinhou igualmente que é fundamental confrontar as notícias falsas que tentam descredibilizar as instituições do Estado. Mara Quiosa falou aos jovens da organização juvenil do seu partido na província do Ambo, por ocasião do ato central alusivo aos 63 anos. O ato central de celebração dos 63 anos da JMPLA foi antecedido de uma marcha, reafirmando com isso a juventude do Ambo, o apoio ao seu líder, João Lourenço. Na tribuna, presidida pela vice-presidente do M, Mara Quiosa, prestigiaram o ato de massas membros do Birró Político e do Comitê Central do Partido dos Camaradas. Ao proferir o discurso de abertura, Mara Quiosa reiterou a confiança do seu partido e aposta na juventude. Vivemos na era digital, onde as redes sociais são cada vez mais um espaço poderoso de informação, mas também de manipulação. Por isso, a JMPLA tem a obrigação de continuar a assumir um papel mais atuante e pedagógico, promovendo o uso responsável das redes sociais, combatendo a desinformação, os discursos de ódio e as tentativas de descredibilizar o nosso partido e as instituições do Estado. A número 2 do maior partido político do país exortou aos jovens a pautarem por princípios e valores, assim como a disciplina partidária, de modos que não se deixem seduzir por discursos irresponsáveis. Precisamos partir para o combate político nestas plataformas digitais de forma destemida e articulada. Precisamos de melhorar a nossa comunicação política e desmascarar com mestria os embustes e as artimanhas daqueles que em mais de 50 anos de independência nada agregaram ao desenvolvimento do nosso país. Para tal, é fundamental uma comunicação política mais atuante nas redes sociais para acabar com as notícias falsas. Quero dizer-vos com muita clareza que o MPLA acredita profundamente na nossa juventude. O camarada presidente João Lourenço tem insistido na importância de se abrir espaço para que os jovens participem mais, contribuam mais e possam assumir responsabilidades reais. E o secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, reconheceu as aspirações dos jovens da organização que lidera, sublinhando haver mais oportunidades que colocam a juventude no centro do desenvolvimento de Angola. Tal como no passado, enfrentamos tempos desafiantes, razão pela qual reconhecemos os legítimos anseios e aspirações da nossa juventude. Porém,
é importante assinalar que no quadro das medidas de política para a juventude registram-se mais oportunidades, maior inclusão, mais participação, mais esforço e mais espaço para empreender, mais inovação, transformação e produção, onde a juventude continua a ser o centro deste desenvolvimento. Secretário Nacional da JMPLA na província do Ambo, que acolheu o ato central dos 63 anos que a organização juvenil partidária celebra a 23 de novembro. A secretária do Bureau Político do Comitê Central do MPLA para a Política de Quadros considera que, num tempo de grandes desafios, o partido precisa cada vez mais de dirigentes preparadas. Para Ângela Bragança, que falava no Lubango, no encerramento da 8ª reunião ordinária do Comitê Provincial do MPLA na Huila, a formação não pode ser apenas uma agenda, mas uma necessidade vital para o partido. A secretária do Bureau Político do Comitê Central do MPLA para a Política de Quadros disse no Lubango que, num tempo de grandes desafios, o partido precisa cada vez mais de dirigentes preparados. Ângela Bragança, que falava no encerramento da 8ª reunião ordinária do Comitê Provincial do MPLA da Huila, considera que a formação não pode ser apenas uma agenda, mas uma necessidade vital para o partido. Num tempo de grandes desafios, o partido precisa de quadros preparados, disciplinados e capazes de comunicar, explicar, orientar e mobilizar. A formação não pode ser apenas uma agenda, um cronograma, mas é uma necessidade vital. Cada dirigente deve ser um educador político. Cada militante devidamente formado deve ser um exemplo vivo dos valores do MPLA. Por outro lado, a dirigente partidária elogia a juventude huilana que, em seu entender, tem talento, criatividade, coragem e ambição. A juventude huilana tem energia, tem talento, tem criatividade e coragem e tem, sobretudo, ambição. Queremos jovens protagonistas, comprometidos, formados, participativos. Nós temos que acreditar nos vossos talentos e contar com a ação do partido para abrir portas, estimular iniciativas e integrar os jovens no processo de transformação social e económica da província. Ângela Bragança sublinha que o MPLA está disponível para continuar a apoiar e orientar os jovens. O partido está disponível para apoiar e orientar, mas também é necessário que cada jovem acredite no seu potencial e esteja disposto a agir. O partido precisa da vossa força e criatividade, mas, como disse o saudoso presidente Agostinho Neto, é necessário que a juventude esteja completamente inserida no seio do povo. Este é o Geração Jornal, edição de sábado. Seguimos para o primeiro intervalo. Não sai daí, volte connosco a seguir, pois temos muito mais para partilhar consigo, atualidade nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo à atualidade informativa no Geração Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. A Embaixada da República de Angola em França realizou neste sábado uma jornada comemorativa dedicada aos 50 anos da independência nacional, proclamada a 11 de novembro de 1975. O evento, que teve lugar na prestigiada Câmara Municipal da 16ª Arrondissement de Paris, reuniu diplomatas, membros da comunidade angolana e amigos de Angola numa celebração que exaltou a cultura e a história do país. A cerimónia foi presidida pela embaixadora de Angola em França, Guilhermina Prata, que no seu discurso sublinhou a importância da data não apenas como um marco de soberania, mas também como uma oportunidade para reforçar os laços entre Angola e França. Os convidados assistiram à exibição de um vídeo oficial sobre os 50 anos de independência, que revisita a trajetória histórica do país. O evento contou ainda com um desfile de moda das estilistas Iracema Matias e Júlia Rosa.
uma vibrante atuação da dança tradicional do grupo Mushima em Angola e a projeção do documentário Do Outro Lado do Mundo da produtora Geração 80. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal na manhã deste sábado. Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a soberania brasileira, vai ficar provisoriamente na sede da Polícia Federal em Brasília. A prisão foi determinada após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente à casa do seu pai, às vésperas do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe. A medida não tem relação com a condenação por tentativa de golpe de Estado, mas se trata de uma medida cautelar. A prisão foi determinada por garantia da ordem pública após o senador Flávio Bolsonaro convocar a vigília. Segundo fontes, a Polícia Federal avaliou que o ato representava risco para os participantes e também para os agentes policiais. Bolsonaro foi detido por volta das 6 horas, tempo de Brasília, e reagiu com tranquilidade à prisão. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não se encontrava em casa no momento da detenção. O comboio que transportava o ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal às 6 horas e 35 minutos. Após os trâmites iniciais, Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde vai ficar numa sala de Estado, num espaço que é reservado para as autoridades como presidentes da República. A defesa de Bolsonaro afirmou que até às 6 horas e 40 minutos ainda não tinha sido informada da prisão do ex-presidente. Jair Bolsonaro é o único alvo da decisão da prisão preventiva. Os outros condenados no núcleo crucial da trama golpista não foram alvo de mandatos semelhantes. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A Associação Cristã da Nigéria estima que mais de 300 pessoas, o número de vítimas de sequestros numa escola católica no país. O balanço foi atualizado neste sábado. Considerado um dos piores da história da Nigéria, o sequestro que fez 315 vítimas, segundo as estimativas da Associação Cristã da Nigéria. A instituição refere que da St. Mary's School foram sequestrados 303 alunos e 12 professores, elevando para 315, depois da estimativa anterior ter apontado para 227 sequestrados. A atualização do número, segundo a associação, é resultado de um exercício de verificação e inclui também um total de 88 alunos que foram capturados quando tentavam fugir. A escola alegadamente ignorou a informação governamental que instruía o fecho das instituições de ensino devido ao alerta do Serviço de Inteligência sobre altas possibilidades de ataques. O governo central ordenou o fecho de quase 50 faculdades e escolas públicas. A direção da St. Mary's School, entretanto, afirma que não recebeu nenhum alerta. Os países reunidos na Conferência do Clima COP30 em Belém do Pará, no Brasil, aprovaram o projeto final do evento. O acordo, assinado por cerca de 200 países, que não faz menção às energias fósseis, apesar da exigência de algumas nações, deve impulsionar a triplicação do financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento nos próximos 10 anos. O acordo igualmente prevê a instituição de um diálogo sobre o comércio mundial. Ao celebrar a aprovação do acordo, o presidente do Brasil e anfitrião da COP30, Lula da Silva, afirmou que a ciência prevaleceu e que o multilateralismo venceu. Lula disse que neste ano em que o planeta ultrapassou pela primeira vez, e talvez de forma permanente, o limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a comunidade internacional enfrentou uma escolha entre continuar e desistir, optou pela continuidade. O plano de paz para a Ucrânia apresentado por Donald Trump deverá estar em discussão neste domingo no encontro que juntará ucranianos, outros europeus e americanos. Uma fonte citada pela agência France Press afirma que o conselheiro de Segurança Nacional do presidente francês irá amanhã com os homólogos da Alemanha e Reino Unido discutir com os Estados Unidos e ucranianos o plano de paz. O plano norte-americano de 28 pontos é encarado com preocupação pela Ucrânia e aliados europeus por conter exigências russas, como a cedência de territórios, a redução do tamanho do exército da Ucrânia e a desistência da adesão à OTAN por parte de Kiev. No entanto, o plano igualmente contém pontos de garantias de segurança. Donald Trump deu à Ucrânia até o dia 27 de novembro. A Ucrânia tem até o dia 27 de novembro para responder às soluções propostas pelos norte-americanos, de acordo com o ultimato dado pelo presidente americano Donald Trump.
Simeone, personalidade da semana, em destaque. E da página desportiva, o Petro de Luanda joga neste domingo, às 14 horas, frente ao Simba SC da Tanzânia, no Macap Estádio, em jogo referente à primeira jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões de Futebol. A formação do eixo viário começa neste domingo. Mais um capítulo na Liga dos Campeões de África e quis o destino que o jogo da jornada inaugural fosse diante do Simba da Tanzânia. A tarefa não será fácil para os comandados de Frank Artiga, uma vez que os donos da casa sabem que é imperioso começar a campanha com a conquista dos 3 pontos. O espanhol, que comanda a armada tricolor, levou consigo para essa empreitada Tiago Reis, Gilberto Gibelé e companheiros, que terão de puxar dos galões para vergarem o opositor. O Petro, que soma 2 derrotas na presente edição do Girabola, vai contrariar o factor casa dos tanzanianos, mas os 90 minutos vão dizer tudo sobre o encontro. Aliás, perspectiva-se uma boa partida de futebol, pois o Simba Sport Clube é uma equipa que está habituada a jogar na maior prova de clubes da Confederação Africana de Futebol. Os tricolores, que têm como objetivo principal vencerem a Liga dos Campeões, edição 2025-2026, podem aproveitar a partida para começar a empreitada de forma vitoriosa. Vários jovens e adolescentes participaram de um camp training neste sábado em Luanda, organizado pela Federação Angolana de Basquetebol. O pavilhão multiusos de Luanda foi o palco do evento, que teve como foco captar, no caso, novos talentos, visando o futuro da nossa seleção. Com o objetivo de montar uma base de dados para acompanhar o processo evolutivo de futuros talentos para a nossa seleção A, a Federação Angolana de Basquetebol realizou um clinic de prospecção de novos ativos para o nosso basquetebol. O pavilhão multiusos de Luanda, repartido em 3 partes, serviu para os jovens angolanos que aspiram chegar ao basquetebol profissional mostrarem as suas habilidades aos vários técnicos que dirigiram o Training Camp, incluindo o selecionador nacional Pepe Clarós. Condução da bola, dribles, qualidade de passe e aspectos defensivos foram algumas das situações que os treinadores mais prestavam atenção. O espanhol de 56 anos de idade, Pepe Clarós, sublinhou que o país tem muitos talentos e que a iniciativa deve passar por outros pontos de Angola para que se alargue mais ainda a base de dados nacional. Parte de elencos nacionais, sean de outras categorias, sub-14, sub-16, sub-18 e se calhar os melhores chegar lá cima. Mas isto é só Luanda. Temos que tentar de alguma maneira fazer extensivo a todo o país e também há jogadores que ainda não han podido vir, com certeza, e que vamos a ter que observar. Isto tem que ser um trabalho de tempo, de análise, de deixar madurar aos miúdos e ter paciência, não? O extremo Wilson Roberto e o base Luís Costa, participantes da atividade, felicitaram a FAB pela organização do Camp Training. Acho que é muito bom porque me ajuda a me desenvolver como atleta e a ganhar experiência. Um Luís que se esforça mais, que se esforça mais e nunca desiste. Só tenho a agradecer pela oportunidade dada. Muito obrigado ao coach Pepe pela organização, tempo de jogo e aos colegas pelo desempenho, a entrega, até porque estive bem defensivamente e ofensivamente, estive bem. Pela Federação Angolana da Bola ao Cesto, Tony Sofrimento garantiu que este Camp Training é fruto dos resultados positivos conseguidos na primeira edição. Como é de vosso conhecimento, nós já fizemos essa atividade no mandato passado, por isso cerca de 4 anos, e hoje estamos a repetir porque os resultados alcançados são muito bons para nós. Como é de vosso conhecimento, o grupo que esteve aqui a trabalhar há 4 anos, grande parte deles hoje estão, os que foram escolhidos ou que foram selecionados, grande parte deles estão nas equipas principais a jogar. Muitos deles estiveram a jogar com a seleção nacional e por isso achamos que é bom que retomemos esse processo com alguma frequência. Estamos a lutar para que no futuro, se nunca lá, nós possamos fazer isso mais vezes ao ano
e assim podemos ter um repertório bom de atletas que, ao serem selecionados, serem acompanhados e com as ações que hoje estamos a fazer aqui e que podem continuar para todos os outros dias que nós programamos. Jovens e adolescentes observados por vários técnicos num camp training organizado pela FAB em Luanda, com foco na manutenção da seleção nacional. Daí, de certeza, sairão as grandes estrelas do nosso basquetebol de futuro. As seleções africanas falharam o acesso às meias finais da 20ª edição do Campeonato do Mundo do Futebol Sub-17, que acontece no Catar. A exposição que homenageia os 50 anos da independência nacional, intitulada Independence Day, é um momento que está a ser testemunhado pela Fernanda Ngonga, nossa colega, que junta-se agora ao Girassol Jornal com mais detalhes sobre esta inauguração. Fernanda, boa noite. É consigo. Ora, muito boa noite a todos em estúdio e também a vasta audiência da Rede Girassol. Sim, o artista plástico conceituado Guilherme Mampuia traz 15 obras a retratar aquilo que foram os percursos pelos quais Angola passou desde a independência e também o pós-independência. Nessas obras estão... São 50 anos, o país tem festa, é um grande momento de festividades e eu, como artista plástico, não podia não participar nessa festa. Portanto, temos aqui 15 peças criadas exclusivamente para esse momento, para essas festividades. De que se fala nessas obras? Basicamente, as nossas experiências ao longo desses 50 anos. Pronto, eu tenho 50 anos, apanhei um pouco mais a minha vida ativa lá por volta dos anos 80, 90, 80, por aí. Portanto, são essas vivências que eu vivi pessoalmente, que transmiti nas peças. Estamos a falar do aspecto social, estamos a falar do aspecto demográfico. No meu tempo Luanda era vazia, hoje em dia Luanda está cheia. Pronto, sou da província agora do Icolobengo. Estamos a falar do Kuduro, que hoje também veio, também está retratado. Pronto, são muitas coisas que eu tive que meter um pouco de mim para poder exprimir isso. Guilherme Mampuia é uma das personalidades que foi condecorada pelo Presidente da República, João Lourenço. Como é que olha para o estado evolutivo da arte, do ponto de vista do número de artistas e também da valorização aqui no nosso país? Olha, tenho de agradecer. Senti-me muito lisonjeado, né? Honrado com essa condecoração. Isso mostra que o país está atento ao trabalho que foi feito pelos artistas. Não fui o único artista, mas outros. Mas, entretanto, posso falar da positividade da evolução das artes. Já temos um Instituto Superior das Belas Artes, coisa que não existia. Já temos uma Escola Média das Belas Artes, coisa que não existia. Portanto, temos uma leva de artistas que veio ao mercado. Isso é bom, porque também as artes faz parte da economia do país, não é? Faz parte da cultura, da história. Portanto, nestes 50 anos, muita coisa aconteceu boa e acredito que mais coisas boas virão. Quais são os desafios que vocês têm estado a enfrentar? Bem, desafio haverá sempre, não é? Porque eu digo sempre, quem vem pedir conselho, eu digo, as artes plásticas não diferem do comércio, não diferem do social. O artista tem que querer trabalho, tem que querer viver desse trabalho. Portanto, vai ser uma luta diária. O desafio principal, falava-se de material de profissional, hoje já temos lojas a vender esse material. Falava-se de falta de espaço, hoje temos espaço à sobra. Estou aqui no Clube S, temos N shopping, temos N galerias. Falou-se de falta de espaço, temos espaços virtuais hoje que quando começamos há 20 anos não tinha. Hoje temos Facebook, temos TikTok. Portanto, todo o coquetel está feito para o artista evoluir. Muito bem, aqui as palavras do conceituado artista plástico Guilherme Mampuia, que traz 15 obras a retratar os 50 anos do jubileu da independência nacional. E vamos colocar também um ponto e vírgula naquilo que foram os nossos apontamentos e certamente que mais incidência sobre o que aconteceu aqui nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Muito boa noite. Boa noite, Fernanda. Obrigado por essa partilha.
E seguimos agora para mais uma pausa. Você vai ter a atualidade também do mundo no próximo bloco. Portanto, não sai daí, temos muito mais para partilhar consigo. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. A semana que hoje termina foi marcada pela eleição de Adão de Almeida como novo presidente da Assembleia Nacional e pela tomada de posse do novo ministro de Estado da Casa Civil, do Presidente da República e, igualmente, do ministro da Administração do Território. São assuntos que marcam o resumo deste sábado sobre os factos noticiados ao longo da semana, aqui no Girassol Jornal. 183 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas, vítimas de acidentes de viação na província da Huila, de janeiro a outubro deste ano. No período foram registados 1.006 acidentes, menos 17 que em igual período anterior. A informação foi avançada pelo segundo comandante provincial da polícia durante a marcha de homenagem a vítimas de acidentes. No período de janeiro a outubro do corrente ano, a província da Huila registrou 1.006 acidentes, menos 17 em relação ao período anterior, que tiveram como consequência 183 mortos, menos 8, e 1.316 feridos, mais 168 que no período anterior. Durante 14 anos, o governo angolano recebeu o apoio da GAV no programa de vacinação, com custos operacionais e recursos para o acesso às vacinas. Entretanto, com a extensão em 2017 para o grupo de países de média renda, fixou-se a parceria apenas para a formação de quadros e custos operacionais em situações de emergência. Porém, com a subvenção 2026-2030, Angola volta a receber apoio para o acesso a vacinas, segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, no fim de uma reunião técnica com a CEO da GAV, no primeiro de 3 dias de visita ao nosso país. Como o rendimento per capita para eles subiu um bocadinho, Angola agora está outra vez com a possibilidade de ter apoio também com recursos para as vacinas. Desde 2017, Angola não fez parte dos países apoiados pelo Gavi, mas doravante Angola fará parte do número de países de alto impacto para o apoio da Gavi. Estamos alegres e satisfeitos por cumprir com o papel de providenciar vacinas e poder fazer parte desta missão de imunização no país. Queremos que Angola chegue a um alto nível de cobertura para todas as vacinas. Estamos a falar de pentavalente, especialmente HPV. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026 estabelece 4 prioridades estratégicas. No setor social, o foca-se na saúde, educação e habitação. No âmbito dos rendimentos, estão previstos aumentos salariais na função pública e a redução da carga tributária sobre os trabalhadores. Procuramos assegurar que o setor social fosse protegido e que o envelope de despesas não só reduzisse, mas que em determinadas funções e categorias de despesa, inclusive, aumentasse. De modo que cuidamos da manutenção de escolas e unidades hospitalares, prevendo um valor significativamente superior para assegurar que as infraestruturas que já construímos possam manter-se operacionais e a bom serviço dos cidadãos. No seu discurso de investidura, o novo líder do Parlamento angolano destacou que a Assembleia Nacional é a expressão maior da democracia angolana, por representar a vontade soberana do povo. Adão de Almeida recordou que o voto popular está na base da legitimidade de todos os deputados, sublinhando que o Parlamento deve ser uma instituição que espelha o pluralismo, acolhe diferenças e constrói convergências. Reafirmar a democracia pluralista, gerir as divergências contextuais, formar a vontade coletiva do modo mais consensual possível e preservar sempre a estabilidade é uma equação possível e necessária. Um país como o nosso, que vivenciou 5 séculos de colonização,
e 27 anos de conflito entre irmãos após a independência tem muito tempo perdido para ser recuperado. É por isso que, sem prejuízo da fluidez do funcionamento do sistema democrático, não nos podemos dar ao luxo de permitir que vontades partidárias impeçam a construção da vontade coletiva capaz de satisfazer os anseios dos nossos concidadãos. É a continuidade de um processo iniciado na última semana com a respectiva exoneração dos cargos que exerciam e a nomeação para os quais foram esta segunda-feira empossados. Trata-se de Dionísio Manuel da Fonseca, mestre em Direito pela Universidade de Aberdeen e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, que chega à Casa Civil da Presidência da República em substituição de Adão Francisco Correia de Almeida, que neste mesmo dia assumiu a presidência da Assembleia Nacional. Quem também muda de endereço é o engenheiro de Minas, formado pela Universidade Luís Conde, Daniel Félix Neto, que até recentemente foi governador da Lunda Sul, cargo que ocupava desde 2018. O antigo administrador municipal de Saurimo sabe dos desafios que tem pela frente e promete tudo fazer para respondê-los com êxito. Estamos preparados para este desafio que nos foi dada para conduzir os destinos do Ministério do Território, por aposta feita pelo camarada Presidente. Realmente tudo faremos para que esta confiança seja traduzida em êxito e nos tornarmos bons auxiliadores do Excelentíssimo Sr. Presidente da República. Aí está a semana passada em resumo. Alcione, cantora brasileira, é a nossa personalidade da semana. Confira o resumo biográfico a seguir com o jornalista Bravo da Silva. Você me vira a cabeça. Alcione Dias Nazareth nasceu em São Luís, Maranhão, Brasil, a 21 de novembro de 1947. Alcione, de 78 anos de idade, é uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. A diva é uma das mais notáveis sambistas do Brasil. A cantora recebeu a alcunha de Marrom, Dama do Samba e a Voz do Samba. Com 30 álbuns de estúdio e 9 ao vivo, Alcione vendeu 8 milhões de cópias de discos em todo o mundo. Desde pequena, graças ao seu pai, João Carlos Dias Nazareth, que era polícia, Alcione foi integrante da banda da Corporação Maranhense e fez a sua primeira apresentação aos 12 anos de idade. Adoro sua mão atrevida. Bolero e samba nação. Alcione é dona de muitas músicas famosas, com destaque para A Loba, Você Me Vira a Cabeça, Meu Vício é Você, além de Mulher Ideal. Dos 32 álbuns da brasileira, realça para Faz uma Loucura por Mim, A Paixão Tem Memória, Boleros, Alerta Geral, Nos Bares da Vida e Para Que Chorar. Entre os prémios que Alcione ganhou, saliência para um Grammy Latino em 2003, a altura que também arrebatou o troféu Imprensa, medalha de ouro da Academia de Artes, Ciências e Letras em 2006. Igualmente, entre as distinções, no mesmo ano, foi homenageada nos prémios da Fundação Luso-Brasileira. A Voz do Samba foi galardoada com 11 prémios da música brasileira. O último foi ganho em 2018 na qualidade de melhor cantora. A brasileira Alcione foi homenageada em 2020 no Human Music Events Awards. A artista participou em telenovelas da Globo, ênfase para Salve Jorge em 2013, Mr. Brown em 2015 e Travessia em 2023. Sua mão atrevida. Vamos embora, Nilson. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa noite.